Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje nós vamos abordar um tema bastante relevante aí na parte de estimativa diária, né? Eu denominei Física para Pedreiro. Bem, então, claro que muitas das vezes nós não sabemos, né, como você pode calcular, por exemplo, quantos metros quadrados, né? Por exemplo, você pode precisar para lajotar uma casa, ou quantas telhas você pode colocar no seu telhado, quantos tijolos vão levar numa determinada parede. Todos esses cálculos de estimativa você pode fazer através de uma estimativa diária, né? Então, vamos ver aqui o que diz o nosso enunciado, né? O nosso problema. Para cobrir o piso de um banheiro de 1,35 metros de largura por 2,20 de comprimento com cerâmicas quadradas, né? No caso lajotas, medindo 20 centímetros de lado, qual o número de cerâmicas necessárias para ladrilhar este piso, né? E o rodapé com altura de 8 centímetros, né? Quantas cerâmicas serão necessárias para fazer o pé, no caso o rodapé desse banheiro, né? Então, esse tipo de cálculo, esse tipo de estimativa diária é feito em geral por pedreiros, por isso que eu denominei Física para Pedreiro. Então vamos lá. Então você tem aqui um banheiro, né? Um banheiro eu vou preencher ele com todo ele com cerâmica. Ele tem 2,20 de comprimento, né? Metros e 1,35 de largura. Então eu tenho aqui basicamente uma área no caso do retângulo, de uma figura geométrica chamada retângulo. E essa área que eu vou calcular é a área do piso. Então como é que você calcula a área de um retângulo? É a base vezes a altura, né? Ou largura vezes o comprimento, dá no mesmo. Então você vai pegar 1,35 metros e multiplicar por 2,20. Quando você multiplica, você vai obter a área total, né, que será ocupada nessa figura geométrica. Então você vai obter 2,97 metro quadrado, né? Aqui está em metro, aqui em metro. É sempre bom deixar sempre na mesma unidade, tá certo? Então metro com metro dá metro quadrado. Você pode converter, né, esse valor para centímetro quadrado. 1 metro quadrado equivale a 10.000 centímetros quadrados. Então você vai pegar esse resultado e multiplicar por 10.000. Então você vai correr com a vírgula para a direita 4 casas. Se não há algarismo, você acrescenta zeros, tá? Então a vírgula está aqui, ela anda 1, 2, 3, 4, bem aqui, ó. Tá? Então essa área em metro quadrado equivale em centímetro quadrado a esse resultado. Então esse é o primeiro cálculo, né, que é a área do piso, já foi calculada, tanto em metro quadrado quanto em centímetro quadrado. Agora vamos pegar a área da cerâmica. Então a minha cerâmica, a minha lajota, né, ela é um quadrado, né? São cerâmicas quadradas medindo 20 centímetros de lado. Então ela tem largura 20 centímetros e altura, comprimento de 20 centímetros. Então é um quadrado. A área do quadrado, né, no caso da nossa cerâmica, é a base vezes a altura, né? Como elas são iguais, fica lado vezes lado, dá lado ao quadrado. Então você vai pegar 20 centímetros, né, e elevar ao quadrado, dá 400 centímetros quadrados. Centímetro com centímetro, centímetro quadrado. Bem, como é que você calcula o número de lajotas, né, dessa cerâmica que vai ocupar essa área aqui total do piso? Você pega sempre a área maior na mesma unidade, divide pela área menor na mesma unidade também, ó, centímetro, centímetro. Quando você faz a divisão, centímetro corta com centímetro, 29.700 divide por 400, você pode cortar os dois zeros e dividir em 297 por 4. Vai dar 74,5 unidades de lajotas que vão levar no piso. Então esse resultado, pessoal, representa a quantidade de lajotas que vão ocupar toda essa área, uma do lado da outra, né? Isso aqui eu não estou levando em conta, por exemplo, a espessura, né? As dimensões do rejunte, né? Que você coloca entre as lajotas. Eu estou imaginando aqui, né, a lajota colando, né, uma com a outra, né? Uma do lado da outra, uma embaixo da outra, todas elas estão tudo coladas sem espaço nenhum para rejunte, né? Então esse cálculo é um cálculo aproximado e quando você vai comprar, claro, você sempre compra lajotas a mais, né? Além do resultado que está aqui, né? Se fosse comprar aqui, eu compraria, por exemplo, 75 unidades, né? Se eu fosse numa casa de material de construção, compraria para esse banheiro um total de 75 unidades de lajota. Então, pois bem, então é dessa forma que você estima, né,
o número de lajotas de um banheiro, né? Você calcula a área desse piso e divide pela área da cerâmica. Pois bem, agora vamos calcular do rodapé. Então, nós sabemos que o banheiro, né? O rodapé ele vai pegar aqui em todo o perímetro dessa figura, né? No caso do banheiro, né? Então, o piso está aqui e o perímetro vai ser o comprimento, esse comprimento mais esse, que dá 2 vezes 2,20, essa largura vezes e mais essa, né? 2 vezes essa largura. Então, o perímetro é a soma dos lados, né? Dos lados, no caso, desse piso, desse banheiro. Então, o rodapé ele vai aqui na borda desse banheiro, né? Na sua área delimitada, ele vai sempre na fronteira. Então, o perímetro vai ser 2,20 vezes 2, que é 2 lados iguais, né? É um retângulo. E os outros dois aqui, 2 comprimento e 2 larguras. Então, é 1,35 vezes 2. Quando você faz essa conta, né? Tudo em metro, o resultado do perímetro é 7,10 metros. Então, se eu for colocar lajotas no meu rodapé, eu vou ter que colocá-la ao longo de todo esse comprimento, que nós chamamos de perímetro. Então, se você converte esse resultado para centímetro, basta multiplicar por 100, né? Ou seja, a vírgula vai correr para a direita 2 casas, vai dar 710 centímetros. Então, é esse comprimento total que vai ser o perímetro desse piso do banheiro. Eu representei ele por essa dimensão aqui de baixo, né? Perímetro de 710 centímetros. Já a altura do meu rodapé, eu disse que eu quero esse rodapé com uma altura de 8 centímetros, né? A cerâmica. Então a altura vai ser 8 centímetros da altura da minha cerâmica do meu rodapé, tá? Aqui foi do perímetro do piso, aqui do rodapé. Então, pois bem, aqui quando você tem um comprimento vezes uma altura, né? Um outro comprimento, você tem basicamente aqui uma dimensão de área. Então, como é que você calcula a área? No caso aqui você tem um retângulo, base vezes altura. Então, você vai pegar 710 e multiplicar por 8. Veja que estão na mesma unidade. Então, P vezes H dá 5.680 centímetros quadrados. Então, a área total correspondente ao do teu rodapé de todo o teu banheiro, né? Nos quatro lados, né, desse piso, vai ter uma área total, esse rodapé, de 5.680 centímetros quadrados. Mas eu sei que cada lajota, cada cerâmica tem uma área de 400 centímetros quadrados. Então, se eu quero saber quantas lajotas vão pegar nesse rodapé, eu vou pegar sempre a área maior, que no caso é essa do teu rodapé, e dividir pela área das lajotas que eu já tenho, que é 400. Quando você faz essa divisão, corta centímetro, lembra que é centímetro quadrado, aqui é centímetro quadrado, tudo na mesma unidade. Cancela, faz a simplificação, você encontra o número de lajotas por rodapé de 14,2 lajotas no rodapé. Então, vai levar no rodapé um total de 14,2 lajotas, enquanto que o número de lajotas no teu piso é 74,25 unidades, tá? Então, o total de lajotas que vai pegar tanto no piso quanto no rodapé, você vai somar essas duas quantidades, essa quantidade com essa, tá certo? E você encontra um total de 88,45 lajotas em todo o teu banheiro. E aí, em geral, quando você vai comprar essas lajotas numa estância, né, em geral você dificilmente compra por unidade, né? Esse resultado aqui é 88,45 unidades. O que você encontra em geral é caixas, né? Então, em geral, né, se você vai numa estância, uma caixa tem 12 unidades, né? Dependendo, claro, do tamanho da lajota, mas em algumas situações você encontra uma caixa com 12 unidades. Então, se você quer saber quantas caixas você vai precisar, se você já tem um número de unidades e cada caixa tem 12, você pega esse resultado e divide por 12. E aí você vai ter o número de caixas, tá? E aí o número de caixas que eu vou precisar comprar para ladrilhar todo o meu banheiro, tanto o piso quanto o meu rodapé, vai ser de 7,37 caixas. Ou seja, eu arredondaria esse resultado aí para 7 caixas e meia, né? Ou se não vender de meia caixa, compraria 8 caixas para fazer todo esse serviço no banheiro, tá? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos.